E voltamos ao vivo com Carlos Capelli, que traz novidades sobre uma polêmica que ganhou as redes sociais depois que alunos de uma escola militar foram filmados fazendo flexões em suposta punição. Vamos ao vivo com o nosso querido Carlos Capelli com esses detalhes, com essas informações. É com você, meu amigo. Marco, na verdade são 1.300 alunos que estudam nessa escola sede 1 aqui no Itapuã. O detalhe é o seguinte, na verdade eles estavam no pátio da escola e muitos deles chegaram com agasalhos diferentes e isso faz com que, logicamente, os militares que cuidam da gestão da escola cobrem pelo uniforme padrão desses estudantes. Uma polêmica foi gerada nesse processo aí. Segundo a diretora da escola, o que aconteceu foi um acordo entre os policiais militares e os próprios estudantes. Enquanto eles esperavam para ir para a sala de aula, teriam permanecido no pátio em formação e aí foram colocados, e sugerido para que eles fizessem as flexões. Já quem gravou diz que foi uma punição, que foi um castigo em função dos uniformes não estarem no padrão exigido pela direção da escola. Isso fez com que essas imagens fossem parar nas redes sociais e aí já viu, virou uma polêmica danada. A gente fica entre o rigor da disciplina necessária e, logicamente, a liberdade ou, de repente mesmo, a falta de agasalho por parte desses estudantes que não tiveram, sei lá, como não comprar e vir para a escola de acordo com o que exige, na verdade, a direção da escola. A Secretaria de Educação disse que foi desproporcional a medida, a atitude dos PMs, pediu inclusive o afastamento desses militares que devem ser substituídos de acordo com a própria direção do comando da Polícia Militar. Já o sindicato dos professores diz que não aprova, de que não tem nenhum interesse pedagógico numa atitude dessa e que, portanto, está reprovada a atitude desses militares. Veja aí o que diz Samuel Fernandes, que é diretor do Sindicato dos Professores. O que aconteceu na escola militarizada do Itapuã é inaceitável. Alunos foram obrigados a fazer flexões e ficar ajoelhados como punição simplesmente por estarem usando uma blusa de cor considerada inadequada pela escola. Isso é humilhante, constrangedor, desproporcional e não tem nenhum caráter pedagógico. Se o estudante não tem condições de comprar um casaco adequado, ele vai usar o que tem. Não pode ser humilhado por isso. A escola tem que acolher, não punir pela condição social. A disciplina precisa ter limites e respeitar a dignidade dos estudantes. Esse caso deve ser apurado com urgência para que situações assim não voltem a acontecer e os responsáveis sejam punidos dentro do rigor da lei. Bem, vale dizer que o DF hoje tem 25 escolas que adotam esse sistema de parceria entre a Polícia Militar, a direção, a Secretaria de Educação e o próprio Corpo de Bombeiros. O governo já sinalizou, inclusive, que deve aumentar esse número para 50 escolas, isso em função dos resultados positivos. Essa aqui, por exemplo, no Itapuã, onde a gente está, e origem de toda essa polêmica, vivia com constantes e frequentes problemas de disciplina, de tráfico de drogas dentro da escola e depois dessa intervenção e participação da Polícia Militar, segundo os pais de alguns alunos com os quais eu conversei aqui na porta, essa realidade mudou bastante. Hoje eles têm uma escola mais segura, mas, enfim, a polêmica não tem refresco. A diretora garante que o que aconteceu aqui não foi um castigo, e sim um acordo feito entre os policiais militares e os próprios estudantes que não estavam com o uniforme de acordo com o padrão exigido. Veja aí o que diz Antônia Efigênia pelas redes sociais, a diretora da escola. Não existe tortura na escola. Não existe obrigação de pagar flexão na escola. O que aconteceu hoje foi um procedimento que normalmente acontece. Assim, o estudante chega com o uniforme fora do padrão,
ou chega atrasado, ele vai para um momento de formação. Tudo isso está no manual do aluno, está no manual do professor. Nesse momento de formação, a gente vai todo aquele discurso que ele precisa, está com uniforme, tudo que está lá no manual a gente vai repetindo para que ele vai se conscientizando do que precisa acontecer. Hoje, excepcionalmente, eles tinham um tempo maior para ficar lá, até aguardar o momento de entrar para a sala de aula. Até que eles resolveram, vamos ocupar um pouco do nosso tempo, vamos fazer 10 flexões? Alguns alunos falaram, eu não posso porque meu pulso está machucado. Eu não posso porque eu não quero. Ok, quem não vai fazer, vai ficar aqui do lado. Quem topa fazer, vamos lá? Tanto que as primeiras pessoas que desceram para fazer as flexões foram os policiais. E aí os policiais desceram, e os meninos estavam levando em tom de brincadeira. Quem conseguiu fez as 10 flexões, quem não conseguiu fez o que conseguiu fazer, enfim. E alguns meninos que estavam parados lá naquela lateral, resolveram desafiar os policiais, achando que as 10 flexões eram poucas. E aí falaram, só isso, não sei o quê, então vamos fazer. E aí eles começaram a se desafiar. E os policiais lá fazendo as flexões, né, claro que já tem costume de fazer. E aí os meninos começaram a sacanear entre eles mesmo, que um dava conta, outro não dava conta. E foi isso que aconteceu. Eu converso com os pais abertamente sobre isso e convido todos os pais para estarem na escola para a gente conversar sobre o que aconteceu de fato. Nós temos a imagem aberta do que aconteceu e nós vamos também entrar em ação para que isso seja esclarecido. E o JL também vai acompanhar esse caso. A gente já sabe, quando chega nas redes sociais, realmente muitas opiniões, gera todo esse transtorno. E o JL continua acompanhando esse caso. Obrigado, Carlos Capelli, pelas informações.